muito pouco. E eu olhava assim, eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, quanta prosperidade, Senhor. E aí por um instante veio na minha mente, como o salmista Asaf, que ele falou sobre a prosperidade dos ímpios, no Salmo 73. Não precisa abrir agora. Ele disse assim para Deus, ele escreveu o seguinte, ele falou, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Mas quanto a mim, quase meus pés se desviaram. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Aí eu abro um parênteses, não foi o que aconteceu comigo. Mas ao observar a prosperidade dos ímpios, você para por um segundo, eu tenho certeza que você já fez isso talvez. Olhar para o mais rico assim e falar, meu Deus, quanto dinheiro ele tem. Parece que ele não sofre para ganhar dinheiro. Parece que não fica nem doente. Parece que não sofre, né, pastor? O salmista ele vai descrever tudo isso. E ele vai dizer que ele invejava os arrogantes. Então foi assim que eu me senti esses dias. Mas no final eu já sabia de tudo. Por isso que é bom ler a Bíblia e conhecer Jesus. Porque numa hora dessa você sabe o que fazer. Você sabe que no final de tudo você vai se comportar igual o salmista Asaf. Ele vai dizer assim, quanto a mim, lá no começo do Salmo, no verso 2, ele fala, quase que ele saiu da presença de Deus. Mas no final ele diz o seguinte, ele escreve, quanto a mim, bom foi estar junto do meu Deus. No Senhor Deus coloco o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. A diferença nossa e de muita gente, ricos e pobres que confiam em Jesus, é que no final de tudo ele reconhece que tudo isso aqui, a traça, o ouro, ferrugem, corroem, ladrão, mina, rouba, mas aquilo que é eterno, nada pode roubar de mim e de você. A nossa salvação, a nossa fé em Cristo Jesus. Então, essa é a confiança que eu desejo para a igreja. Que você tenha essa confiança. Diante da situação difícil que talvez você se encontre, ou contemplou outras pessoas, por um segundo até invejou você ter tudo aquilo que ela tem. Mas nunca se esqueça, irmãos, o melhor é estar junto de Deus. Amém? Essa é a comunhão que nós temos com o Pai. E é sobre isso que eu quero falar com os amados irmãos nessa noite. A palavra comunhão, ela significa efeito de comungar ou ação, realizar ou desenvolver alguma coisa em coletivo ou em conjunto. Então já dá para ter uma ideia, do que é comunhão. Então, mas significa também união, ligação, compartilhamento. E aí o Espírito Santo nos faz lembrar da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, em que tudo era comum. Quem tinha mais compartilhava com quem tinha menos. Compartilhava aqui também é dividir. Mas bem, vamos continuar. Comunhão, sinônimo de comunhão é comunidade, congregação, irmandade, sociedade, compartilhamento. Abra agora comigo Salmo 133, um texto muito conhecido. É em cima dessa passagem que nós vamos refletir nessa noite sobre comunhão. É o que Deus espera de mim e de você, tendo Ele maior como exemplo, irmãos. O maior exemplo sempre vai ser Jesus, sempre vai ser Deus para nós. Salmos 133, verso 1 ao 3, porque é só 3 versículos mesmo que tem este salmo. Ele é tão poderoso que ele une nações, irmãos. Ele une pessoas. Esse texto é maravilhoso. Quem escreveu foi Davi. E ele fala, na epígrafe, se tirou a conclusão sobre a excelência da comunhão, ou a excelência da união. Verso 1, está escrito: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre.
Aleluia. Em outra tradução está: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, olha que bênção. Olha como da parte de Deus, é uma bênção ter comunhão, saber lidar uns com os outros, viver em união. Nós cantamos um hino aqui no início, todo mundo está um pouco tímido no começo, mas que tem muito a ver com o texto, dizendo verdadeiramente assim na letra do louvor, que nós recebemos quando aceitamos Jesus, quando nós aceitamos a cruz de Cristo, vem um pacote, irmãos, e dentro desse pacote está o conviver com paciência e com amor, o suportar uns aos outros. E eu fico triste, irmãos, muitas das vezes, que não só acontece essa desunião dentro da família, mas acontece no nosso meio também. Ou talvez porque as pessoas ainda não aprenderam a viver em comunhão, tão novas, são nefatos na fé, nécios na fé, são novas na fé, estão aprendendo ainda, mas tem outros que parece que se deixam levar pelos problemas da vida. Eles acabam esquecendo do valor que você tem, do valor que eu acabo muitas das vezes, se eu vacilar, esquecendo do valor que você como irmão em Cristo tem para mim. Então é isso que a palavra de Deus, ela vai nos ensinar nessa noite. A gente vai meditar em alguns textos aqui também do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo, ele fala muito, ele pregou muito a respeito da comunhão. A Bíblia ensina muito sobre isso. Então nós louvamos aqui que nós recebemos, né, um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado. Não foi isso que nós cantamos aqui? Um coração que é inspirado por Jesus. Isso é o que nós dizemos. Isso na teoria nós dizemos. Mas será que na prática verdadeiramente é assim? E aí continuava dizendo o texto do louvor. Então, como fruto, porque uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada, ela tem que dar fruto agora, ela é uma nova criatura em Jesus. E esse louvor é uma pregação. Agora nós, novos convertidos, agora que conhecemos a Cristo, declaramos para as outras pessoas a paz de Cristo. E aí vem o texto dizendo: eu te abençoo, meu irmão, te abençoo. E é assim que a Bíblia ensina mesmo, que nós não devemos amaldiçoar, nós devemos abençoar. Até os nossos inimigos nós não devemos nem falar mal deles, devemos bem dizer a Deus, Senhor, orar pelos que nos perseguem, nos maltratam. E diz que preciosa é a nossa comunhão. Será, irmão? Será? Olha, verdadeiramente você fala para si mesmo aí, para Deus, será que verdadeiramente você se importa comigo? Como seu irmão em Cristo? Será que eu posso contar com você num momento difícil? Ou nos momentos bons? Eu sei que a vida é difícil para todos aqui. Muitas são as cobranças que nós recebemos da parte de Deus, de todos os lados, para poder dar uma atenção para todas as pessoas que convivem com a gente. Isso se aprende de casa, né? E se aprende muito mais com Jesus na Bíblia. Então por isso nós devemos, irmãos, por isso que eu quero que você seja sincero com Jesus aqui. Você saia daqui sabendo da importância que cada um que está sentado do teu lado aí, da esquerda e da tua direita, ele tem um valor para Deus, ele tem muita importância no nosso meio como comunidade cristã. Então, eu falo isso por mim, irmãos, eu tenho que prezar por isso, eu tenho que valorizar isso. E eu peço perdão à igreja se eu deixo de fazer isso com vocês, muitas das vezes. Eu tenho que aprender a ter mais comunhão com os meus amados irmãos. E eu vi isso no meio dos ímpios, irmãos. Eu vi isso. Eu pude refletir durante esses dias sobre a ausência, né, da igreja, de estar nesse momento de comunhão com os amados irmãos, e de ver muita gente, porque eu falo ímpio, porque falava palavrão, o modo de se comportar no meio das pessoas, no meio daquele meio que a gente estava, palavrão e risada e bebedeira, e parece que realmente eles são muito unidos e não tem briga, não tem discussão. E aí a gente olha para a nossa família, nosso meio de convivência entre irmãos, e por coisa pequena a gente discute, a gente para de falar um com o outro,
esquece do princípio de Deus a respeito do perdão, da misericórdia, que a gente deve saber perdoar, saber relevar, abrir mão. Jesus Cristo fez isso por mim e por você. A gente não merecia ser salvo, não merecia a eternidade, mas Jesus Cristo teve paciência com a gente, teve amor, além de tudo teve amor, misericórdia, e a graça dele, esse amor, este ato de Jesus por nós, isso significa um amor, uma paciência, uma misericórdia tão grande para nós. Então, saiba, amados irmãos, nós como igreja somos um corpo, como diz na letra do louvor. E ele deve sim ser bem ajustado em todas as áreas, irmãos. Então a gente tem que aprender com Jesus a se ajustar. Então você reflita aí, que eu já estou refletindo daqui de cima, as áreas que eu preciso me ajustar. Porque a gente como igreja é um corpo, precisa ser bem ajustado. Não pode haver falsidade. Eu não ia nem pregar em cima da letra deste louvor, mas o Espírito Santo me trouxe até aqui, porque foi notório, irmãos, assim, na hora que a gente está louvando, está daqui de cima, a gente olha para vocês aí embaixo, vocês olham para nós aqui em cima, quando eu estou aí, eu olho aqui, e a gente vai sentindo, sabe? A gente vai sentindo algo de Deus, vai pedindo direção a Deus, e a gente muitas das vezes consegue enxergar algumas coisas. Isso não é ruim para nós, é para a gente aprender a valorizar mesmo a importância que nós temos para Deus e como igreja. Então, irmãos, falsidade, irmãos, para longe de nós, igreja. Falsidade para longe de nós. Viva a verdade, vive em verdade, expressando a glória de Deus. Uma família tem que viver verdadeiramente com compromisso, e ele fala baseado no amor de Cristo. Então, ele no último refrão ele fala: eu preciso de ti, querido irmão, eu preciso de ti, é um apelo. Você é precioso para mim. E eu sei que talvez eu não sou precioso para alguns aqui, talvez para alguns que me conhecem, estão assistindo, vão assistir. Eu sei que muitas das vezes, às vezes, você e eu não somos preciosos para outras pessoas. Mas não é porque a gente é ruim, é porque, irmãos, a outra pessoa muitas das vezes precisa ainda se converter, conhecer Jesus, aprender na palavra a respeito da comunhão. Agora, se tem alguém aqui que tipo assim, eu não te fiz nada, mas eu não vou com a tua cara, você não fez nada para mim, mas eu não vou com a tua cara, tem alguma coisa errada. Então precisa de ajuste. Eu jamais posso olhar para cada um que está aqui, ó, agora. Não tenho nada contra ninguém aqui, muito pelo contrário, tenho respeito, consideração. Se eu pensar isso, eu estou pecando. Se eu tiver algum problema, olhar para Jacuru Júlio, irmão, você é da hora, mas eu não vou com a tua cara, mas longe de mim. Tipo assim, não, irmãos, nós vamos para a Bíblia agora para a gente ver como que é viver em comunhão, como é que Jesus ensina para nós isso, como é excelente a união, a comunhão. Diz que Deus ordena a bênção, você crê? Quem crê aqui que Jesus pode ordenar a bênção para quem sabe viver em comunhão? Essa é uma das áreas da nossa vida em Cristo que Deus também abençoa muito. Ele tem o maior prazer de abençoar quem sabe viver em unidade, a conviver e lidar com pessoas. Então o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então, irmãos, a gente entende, eu também tenho esses momentos que é legal às vezes você ficar sozinho por um tempo, certo? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem momentos que quer ficar sozinho. Não, deixa eu na minha aqui, quietinho no meu canto. A gente tem que respeitar isso. Deus, ele respeita também. Mas a gente precisa aprender que viver constantemente sozinho não é bom. Aí já são coisas que precisam de ajuste. Se fosse assim, Deus não precisaria ter criado Eva para depois fazer que, Adão, Eva, ó, vocês encham a terra de gente aí. Encham a terra. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte: por que é importante? É bom a gente ter essa comunhão entre nós, como igreja, no meio da nossa família, da nossa parentela. Eu sei que nem todas as coisas vão cooperar para o nosso bem,
Aqueles que amam a Deus, as coisas cooperam para o bem. Aqueles que não amam... Então eu sei que tem ocasiões, tem situações que não dá para conviver com a pessoa, né? Então assim, isso aí a gente também entende. Mas eu estou querendo dizer, irmãos, quando a gente está assim, a gente só pensa em nós mesmos, esquece da importância do nosso irmão, da nossa irmã. Bom estar sozinho às vezes? Ok, mas não é bom viver constantemente sozinho. Tem gente que se isola, não quer papo. Isso pode estar acontecendo dentro da tua casa. Às vezes é o marido que se isola, a esposa que não se comunica com o marido. Isso dá problema no relacionamento depois. Tem que haver diálogo, filho com o pai, com a mãe e assim, e vice-versa, irmão com irmã. Então, Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12, vai dizer o seguinte. Ele vai alertar a gente aqui, Salomão ele escreve, para alertar a importância de ter uma companhia, de ter alguém. Como é importante você nunca confiar nunca viver 100% sozinho. Nosso general, nosso guia, nosso mestre é Jesus, certo? Devemos ser totalmente, plenamente dependente dele. Mas enquanto estamos aqui na terra também, o brilho de Jesus tem que brilhar em nós, tem que alcançar outras pessoas. Está escrito o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Você vai contra a palavra de Deus? Tem alguém aqui que é contra a Bíblia? Eu acredito que não. Então está escrito lá, Eclesiastes capítulo 4, verso 9, vai dizer o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho. E ele vai explicar o porquê, porque maior é a recompensa do trabalho quando envolve duas pessoas. Pois se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Você vê o quanto você é precioso para mim? Eu tenho que pensar nisso. Porque quando eu estou com algum problema, né, a gente procura um amigo para conversar, para desabafar, para compartilhar. E esse amigo tem que ser vocês, igreja. São vocês que a gente precisa ter mais confiança. Não é para o ímpio que eu vou ter confiança, é na igreja. É com os meus irmãos. E se a gente não pode confiar um no outro, precisa de ajuste. Se há falsidade, precisa de ajuste. Se não há verdade no nosso meio, precisa de ajuste. Lembrando que a mentira não vem de Deus. O pai da mentira é o diabo. E ele continua dizendo, se dois dormem juntos, podem se manter aquecidos. Como se manterão aquecidos se estiver sozinho? Imagine você sozinho, num lugar gelado, sem ninguém, precisando de um socorro. Há histórias, há relatos, irmãos, que pessoas sobreviveram em quedas de avião, em lugares gelados ou frios, se perderam em locais que nevam. Se não tivesse outras pessoas para eles se juntarem e se aquecer, tinham morrido. Eles teriam morrido. Então, olha como é importante a comunhão. Como é importante a comunhão. Um homem sozinho pode ser vencido, mas quando há dois, eles conseguem se defender. Então pensa nisso. Um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Não é verdade? Um dia eu fiz essa brincadeira com as crianças na escola dominical. Eu peguei uma varetinha de bambu e dobrei. Aí dei para cada um uma varetinha de bambu. E aí eles dobravam e quebravam elas. Aí eu fui dando 2, 3 para cada. E eles faziam força, aí já não quebrava mais. É assim, a igreja, nós quando nos unimos em Cristo, nós nos tornamos tão fortes, irmãos. Nós conseguimos nos defender das ciladas do inimigo. A gente consegue, irmãos, a comunhão é uma ferramenta muito importante para nós como igreja. Se a gente soubesse viver em comunhão. Lembrando que o maior exemplo nosso é Deus. Por que Deus? Porque Deus, ele vive em perfeita comunhão. Deus, ele vive em perfeita comunhão com o Filho e com o Espírito Santo.
Isso não há dúvida. Então, nós fomos chamados para imitar Jesus, imitar as coisas que Deus ele faz. Nós somos chamados para amar o nosso próximo. Por isso, lá no começo eu falei sobre o tema, que Deus nos criou para viver em comunhão. E viver em comunhão não é só suportar um ou outro, viver, saber sentar aqui, né? Saber conversar só nesse momento, aqui nesse momento que a gente tem de reunião na igreja, não. É amar o nosso próximo. Um dos mandamentos mais importantes de Deus para a nossa vida é amar a Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo como você se ama, como eu me amo. Se eu me maltrato, eu vou maltratar o meu próximo. Eu não acredito que você se maltrata, né? Nem você deve acreditar que eu judio de mim mesmo. Então, a importância de saber e aprender a respeito desses princípios de Jesus. Você, como igreja, foi chamado para amar o seu próximo. Nós estamos aqui, nós aprendemos aqui que nós devemos... Como é, pastor, o lema agora? Que nós estamos dizendo? Devemos amar a Deus e servir pessoas. É isso, irmãos, comunhão é isso. Ah, mas escolher, eu quero escolher quem eu vou. Não pode, irmãos, não escolha. Ore a Deus, respira fundo e vai. Fala de Jesus, dê testemunho de Jesus. Porque se a gente quer impactar as pessoas, se a gente quer impactar o nosso bairro, através da nossa vida, da nossa conduta como cristãos, nós devemos deixar que Jesus brilhe em nós. Amém? Assim seja. E então dar um bom testemunho no momento que estivermos convivendo com as demais pessoas. Isso está sendo difícil, irmãos. Olha o que João escreveu, primeira carta de João, capítulo 1, versos 6 e 7. Está difícil ter comunhão com as pessoas, mas olha só. João escreveu, olha como isso é uma verdade. Se a gente afirma, olha só, se afirmamos que nós temos comunhão com Ele, só que nós andamos em trevas, nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Pois se porém nós andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E então o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmão, leia bem essa passagem. Preste bem atenção nesta passagem. Se nós andarmos na luz, como Jesus na luz está, então é sinônimo de ter comunhão uns com os outros. E aí sim o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque se a gente afirma que temos comunhão com Deus, mas a gente não tem com o próximo, não há verdade em nós, estamos mentindo. E aí o sangue de Jesus não nos purifica de todo pecado, porque a mentira entrou aqui, e mentir é pecado. Só vai ser purificado da mentira se andar como Jesus andou na luz, em comunhão. Jesus teve comunhão com todos, porém nem todos o receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você como filho de Deus, como filha de Deus, você sabe o que é ter comunhão com seu pai. Eu devo saber. Então essa mesma comunhão que nós queremos ter com o nosso pai, é assim com o nosso próximo. Assim deve ser. E se a gente não está conseguindo, se o problema está em nós, precisa de ajuste, porque este corpo precisa estar bem ajustado. Então, você sabia que aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, como eu acabei de dizer, são chamados de filhos de Deus? Lembra então, né? João 1,12 é onde vai dizer, onde está escrito isso. O Senhor veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Oh Jesus.
Oh, aleluia, glória a Deus. Então, quem é filho aqui ainda? Tem os pais vivos? Quem tem filhos aqui? Então você e eu sabemos o que é ser filho, o que é ser pai. Ser filho e ser pai é sinônimo que você e eu fazemos parte de uma família. E é para isso que Deus nos criou. E é na família que a comunhão ela começa. Ela é essencial. Então, se a gente sabe que na nossa casa, né, nós queremos ter essa comunhão com a igreja, com o próximo também, não é diferente. Senão seremos egoístas. Quem é filho faz parte de uma família. E na família a comunhão ela é essencial. Na família de Deus também é a mesma coisa. Quem é filho faz parte de uma família. E os irmãos devem demonstrar amor uns pelos outros. Vamos ver na Bíblia, Hebreus 10, 24 e 25 está escrito: considerem uns aos outros para incentivar no amor e nas boas obras. Não deixem de se reunir como igreja, isso é comunhão, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, vamos valorizar a comunhão, porque é importante a comunhão. Nós devemos sempre nos reunir para incentivar um ao outro no amor e nas boas obras. Devemos aprender a cuidar, não somente dos nossos próprios interesses, como de costume, mas também, irmãos, devemos aprender a cuidar do interesse do nosso irmão, nossa irmã. Devemos dar crédito, valorizar, saber ajudar, não olhar somente para a nossa própria vida. Quando a gente se levanta para ajudar o nosso irmão, para defender o nosso irmão, a gente tem certeza, irmãos, como nós acabamos de meditar aqui, que Deus, Ele abençoa a nossa vida. Lemos no Salmo a importância do amor e da convivência entre irmãos. Deus abençoa, Deus tem promessas e dá vida para sempre. Olha só que maravilha. Devemos ter o hábito de partilhar. Partilhar é repartir as nossas coisas com alguém. Mais uma vez repito, Atos dos Apóstolos, não me falha a memória, capítulo 4. Isso, lá tem o exemplo da igreja, da comunidade cristã, partindo tudo aquilo que eles tinham. Tudo que eles podiam repartir para ajudar o irmão, a irmã que estava necessitando de algo, eles repartiam. Então devemos aprender a partilhar as nossas coisas com os nossos irmãos na fé. Muitas das vezes a gente fala, vai em paz. O irmão está precisando dar uma roupa, a gente, em vez de dar a roupa, a gente ora para que ele consiga a roupa. Ah, o irmão está precisando de alimento, a gente, eu vou orar para que Deus providencie, você está com o alimento lá. Quando nós temos, irmãos, podemos fazer e não fazemos, pecamos. Efésios, Paulo, aos Efésios, capítulo 4, verso 32, ele fala o seguinte: sejam bondosos, irmãos, e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa palavra ela é viva, ela é eficaz ainda nos tempos de hoje. Então, vamos aprender a ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros mutuamente, como igreja, porque Deus, por meio de Cristo, nos perdoa. E que a palavra de Deus habite ricamente em Cristo. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Colossenses 3,16. A comunhão também, irmãos, ela serve para que nós possamos aprender e nos aconselhar. Disse Paulo para a igreja de Colossos o seguinte: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Então, mais uma instrução da palavra de Deus para nós a respeito da comunhão. A comunhão serve também para quando a gente se reúne, para a gente aprender, a gente aconselhar uns aos outros, e com sabedoria. E quando nós nos reunimos, é o que muitas das vezes fazemos, nós salmodiamos, nós cantamos hinos, cantamos cânticos espirituais.
Então sejamos sempre gratos ao nosso bondoso Deus pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E para finalizar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Fazemos dessas palavras as nossas palavras hoje, irmão. Saia daqui com essa palavra no seu coração, ó. Sem mais, e finaliza assim dizendo: sem mais, irmãos, eu me despeço de vocês. Portanto, procurem se aperfeiçoar, exortem-se mutuamente, como em outra passagem aos Colossenses ele disse que aos Efésios ele fala para se perdoem também mutuamente. Tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará sempre com vocês. Amém? Viver em comunhão, isso é um pouco daquilo que é viver em comunhão como igreja. Então que a gente venha aprender a viver em comunhão, assim como Deus, como Cristo, o Espírito Santo, eles são um. Que nós como igreja nos tornemos um, tenhamos um só pensamento, uma só fé, um só seja o Espírito. Vivamos em paz, irmãos. Eu sei que está difícil, talvez a sua casa também se ter paz, né? Aqui a gente fala de paz, mas eu sei que às vezes a gente sai por aqui, bota o pé dentro da nossa casa e acontece alguma coisa. No meio da parentela acontece mais coisa. De repente lá no trabalho, a gente sabe, nós vivemos um tempo difícil. Sempre foi difícil, nunca foi fácil. Mas a gente nunca pode perder os princípios, nunca podemos perder a razão no sentido da palavra de Deus. Errou, peça perdão, se reconcilie. Veja que a palavra de Deus nos ensinou nessa noite: perdoem-se mutuamente. De repente tem alguém aqui, hoje é noite de ceia, que nem está se falando com o outro aqui, né? Ou de repente ficou alguém para trás, você não está nem falando com ela, com ele. Nosso conselho: se reconcilie, peça perdão, ou converse, tenha uma conversa pacífica com ela, com ele. Eu tenho certeza que Jesus vai te direcionar, o Espírito Santo vai te guiar e te dê sabedoria, porque aqui diz: aconselhem uns aos outros com sabedoria. Amém? Faça sempre com sabedoria. Se coloque de pé no nome de Jesus. Isso aqui é um momento de ceia. A gente sempre fala, né? No momento da ceia, a gente uma semana antes começa a se preparar para vir da Santa Ceia. É uma coisa até meia, né? Virou assim um lema da igreja. Mas a gente tem que estar preparado todos os dias. A gente não sabe que hora Jesus vai voltar. O culto de Santa Ceia não é mais importante do que a volta de Jesus. Isso aqui é importante, mas muito mais é Jesus que vai voltar, e nós devemos estar preparados, irmãos, como igreja. Então, o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem aqui, onde a gente está errando muito, está pecando muito. A comunhão também, sobre a comunhão, Jesus fala: aprenda uma coisa, antes de você cuidar do cisco que está no olho do teu irmão, da tua irmã, presta atenção na trave que talvez esteja no teu. Então, antes de tomar qualquer decisão, falar alguma coisa ou ter alguma atitude, tenta se colocar no lugar da outra pessoa. Procura saber o que ela está passando. Então, assim, isso é o que a gente aprende na palavra de Deus. Isso é o que a gente aprende de Jesus. A gente jamais pode julgar alguém. O único que tem essa autoridade é Deus. Nós somos apenas servos, instrumentos do Senhor, para compartilhar, falar aquilo que já está escrito aqui, ó. Só compartilhar e tentar explicar da melhor forma possível, uns para os outros, para a gente aprender a lidar com as pessoas. Ok? É o que eu disse lá no início. Difícil, irmãos. Eu sei o quanto é difícil. Eu vou parar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa confirmar, falar, sabe? Tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite, no nome de Jesus.
que a gente consiga verdadeiramente viver essa palavra aqui. Todos aqui, sem exceção, do menor ao maior. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos partir para a segunda parte, né, do culto, que a gente vai cear nessa noite, vai se alegrar na presença de Deus, compartilhando aí o pão, né, o suco, representando aí o corpo de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz por nós. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer nessa noite pela vida de todos que estão aqui, Pai. Ajuda, Senhor, a vencer as dificuldades. Me ajuda, Jesus, a vencer as minhas dificuldades. Se há alguém que está em guerra, seja na sua família, no seu lar, na igreja, no trabalho, que haja paz. Senhor, que haja paz. A comunhão nos proporciona isso. Viver em comunhão nos proporciona isso, Senhor. Saber, Pai, liberar perdão, perdoar, isso é de suma importância para nós, se quisermos viver em paz na Tua presença, se quisermos por um tempo ainda desfrutar, gozar dessa paz, que vem por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, que refrigera a nossa alma. Deus, que cada pessoa que entrou aqui, Senhor, do menor ao maior, por idade, Senhor, ao mais velho, mais novo, mais velho, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos abraçar com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, Senhor, de uma forma especial, e que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso alimento, Pai, cotidiano, que através dele a nossa vida seja direcionada, e a gente não venha tomar decisões egoístas, ou decisões com as nossas próprias mãos, sem apresentar a Ti, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor, que o Senhor nos direcione. O Senhor abençoe a nossa casa, aos casados, abençoe aqui os casamentos, Senhor, a vida dos casais, abençoe a vida dos filhos, a vida dos netos, dos familiares, de todos, os vizinhos, Senhor, toda a sua família, cada família representada aqui, saia debaixo da Tua bênção, meu Deus. Continue debaixo da Tua bênção, pois estão aqui, estão sempre conosco, salmodiando, cantando cânticos espirituais, hinos, compartilhando da palavra, orando uns pelos outros, intercedendo, Pai. Haja cura, libertação, haja salvação no nosso meio, no nome de Jesus. Amém? Se há alguém no nosso